Como todos já sabem, Jack o Estripador foi um dos criminosos mais misteriosos e aterrorizantes da década de 1880. E até hoje, seu verdadeiro nome e identidade permanecem um enigma. Sua habilidade de cometer crimes brutais sem deixar pistas desafiou até os melhores investigadores da época. Mas e se ele enfrentasse os maiores detetives da ficção? Será que algum deles seria capaz de desvendar os seus segredos e detê-lo? Hoje, vamos ranquear esses detetives icônicos e descobrir quem teria o que é preciso para prender Jack o Estripador de uma vez por todas. E para isso, vamos montar uma tier list dividida em 5 níveis. Em primeiro lugar, capturaria sem dúvidas. Como o nome já diz, esse é um tier destinado apenas para os melhores, aqueles que conseguiriam capturá-lo sem muitas dificuldades. Em segundo lugar, difícil, mas resolve. Aqui, detetives capazes teriam que se esforçar bastante para conseguir prendê-lo, mas ainda assim conseguiriam no final. Em seguida, teria suas chances, mas sem garantia. Aqui ficariam aqueles que chegariam perto ou até conseguiriam capturar, mas sem garantir que isso aconteceria, podendo conseguir ou não. Em penúltimo, são aqueles que não capturariam. Eles até tentariam, se esforçariam ao máximo, mas ainda assim não capturariam. E por último, não saberia nem o nome. São aqueles que nem passariam perto de conhecer o nome do verdadeiro criminoso. Agora que os níveis foram apresentados, vamos começar a nossa lista. Iniciando a nossa lista, temos Sherlock Holmes. This is what you're really addicted to, isn't it? You do anything to stop being bored. Sherlock, com sua mente analítica e capacidade de observar detalhes que passam despercebidos para a maioria, seria um dos mais aptos a capturar Jack, o Estripador. Ele perceberia que os assassinatos seguiam um padrão sistemático, indicando uma mente disciplinada e possivelmente com conhecimento de anatomia. Holmes notaria que as vítimas eram mulheres marginalizadas, escolhidas porque suas mortes não gerariam grande comoção social. Para ele, os crimes não eram apenas atos de violência, mas uma performance cuidadosamente planejada para provocar medo e fascínio. As cartas assinadas por Jack seriam interpretadas como uma tentativa de criar uma lenda em torno de si mesmo. Holmes usaria sua compreensão da psicologia humana para traçar o perfil do assassino, combinando pistas físicas, sociais e comportamentais. Sua abordagem meticulosa e lógica o levaria a desvendar a identidade de Jack, expondo sua compulsão por controle e poder. E por isso, Sherlock Holmes capturaria Jack o Estripador sem dúvidas. Seguindo nossa lista, temos Sam e Dean Winchester. We got work to do. Os irmãos de Supernatural. Sam e Dean, acostumados a caçar criaturas sobrenaturais, teriam dificuldade em lidar com a natureza humana e psicológica de Jack. Eles precisariam adaptar sua abordagem, focando em pistas físicas e testemunhas. Mas a falta de compreensão da mente criminosa de Jack seria um obstáculo. A ajuda de especialistas como Sherlock Holmes, por exemplo, seria essencial para resolver o caso. Por conta disso, eu acredito que os dois irmãos sozinhos não seriam capazes de capturá-lo. Dando continuidade, temos Patrick Jane, da série The Mentalist. Child, Mr. J? No. Patrick Jane seria atraído pelo aspecto psicológico do caso. Ele perceberia que Jack não matava apenas por prazer, mas para criar uma narrativa em torno de si mesmo, alimentando seu ego e o medo alheio. Jane usaria sua habilidade de manipulação para se infiltrar no mundo de Jack, entendendo suas motivações e fraquezas. As cartas enviadas por Jack seriam uma pista crucial para Jane, que as interpretaria como uma tentativa de se comunicar com o público e a polícia. Ele criaria uma armadilha psicológica, fazendo Jack acreditar que estava no controle, apenas para ser capturado no momento certo. Apesar de desafiador, Jane resolveria o caso com sua astúcia e compreensão da natureza humana. Por isso, eu colocaria Patrick Jane em difícil, mas resolve. Em sequência, temos Batman. What was she afraid of? You? Com sua expertise em estratégia e psicologia criminosa,
Batman enxergaria em Jack um criminoso que manipula o medo e a desconfiança da sociedade, algo que ele conhece bem. Ele identificaria que a escolha das vítimas não era aleatória, mas sim uma forma de Jack exercer controle sobre aqueles que a sociedade ignorava. Batman usaria sua tecnologia avançada e sua rede de informantes para rastrear padrões e conexões entre os crimes. As cartas enviadas à imprensa e à polícia seriam vistas como parte de um jogo psicológico, uma tentativa de Jack se afirmar como uma figura poderosa. Com sua combinação de habilidades de combate, gadgets e compreensão da mente criminosa, Batman não apenas capturaria Jack, mas também desmantelaria sua aura de invencibilidade, revelando-o como um homem comum, movido por uma necessidade doentia de controle e notoriedade. Com isso, Batman capturaria sem dúvidas Jack, o Estripador. O próximo da lista é Will Graham, de Hannibal. My name is Will Graham. Will, com sua habilidade única de se colocar na mente dos assassinos, teria uma boa chance de entender o comportamento de Jack. No entanto, ao se conectar profundamente com a mente do criminoso, Graham correria o risco de se perder em suas próprias motivações e dúvidas. Ele poderia prever os passos de Jack, mas o custo psicológico seria alto, colocando em risco sua sanidade mental. Por conta desse perigo e também de alguns outros fatores, eu acredito que Will Graham teria chances, mas sem garantia de pegá-lo. Dando continuidade, temos Dexter Morgan. Alone. No pretending. No hiding. Dexter, com seu código de ética distorcido e sua obsessão por justiça, veria em Jack um alvo a ser eliminado. Ele usaria suas habilidades de rastreamento para seguir as pistas deixadas por Jack, mas poderia subestimar a complexidade psicológica do caso. Dexter poderia se perder em sua própria obsessão, correndo o risco de ser manipulado por Jack. A linha tênue entre caçador e presa tornaria a investigação perigosa e imprevisível. Por conta de ser um serial killer de serial killers, Dexter teria a chance, mas sem garantia. O próximo é Benoit Blanc, de Entre Facas e Segredos e Glass Onion. Nobody tried to kill you, you vainglorious buffoon. Benoit Blanc, com sua capacidade de ver além do óbvio, perceberia que os assassinatos de Jack eram mais do que atos de violência, eram uma forma de comunicação. Ele notaria que cada crime tinha uma assinatura, uma mensagem oculta que refletia o desejo de Jack de ser visto como superior. Blanc analisaria minuciosamente os detalhes dos crimes, como as mutilações e as escolhas da vítima, para traçar um perfil psicológico do assassino. Sua paciência e método único de conectar os pontos o levariam a desvendar a identidade de Jack, mostrando que ele era um homem comum, mas com uma mente monstruosa. Por conta disso, Benoit Blanc resolveria o caso, mas com algumas dificuldades. O próximo da lista é Hercule Poirot, o detetive extremamente aclamado de Agatha Christie. My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. Poirot, com sua lógica implacável e atenção aos detalhes, seria um adversário formidável para Jack. Ele notaria que as vítimas eram escolhidas de forma a refletir um padrão psicológico e que os assassinatos eram meticulosamente planejados para criar uma imagem de poder e controle. Poirot analisaria cada aspecto dos crimes, desde as mutilações até as cartas enviadas, para entender a mente de Jack. Sua abordagem metódica e sua capacidade de enxergar o que os outros ignoram o levaria a desvendar o caso, mostrando que Jack era um mestre em ocultar sua verdadeira identidade, mas não em esconder suas motivações. Por conta disso, Hercule Poirot conseguiria resolver o caso, mas com dificuldade. O próximo é Jim Gordon, de Batman Begins e The Dark Knight. Shouldn't the people know the hero who saved them? Jim Gordon, embora competente e determinado, enfrentaria grandes desafios para capturar Jack, o Estripador, devido às limitações da polícia e da tecnologia da época. No final do século XIX, a falta de métodos forenses avançados, como análise de DNA ou câmeras de vigilância,
e a sobrecarga de trabalho policial dificultariam a investigação. Jack escolhia vítimas marginalizadas, cujas mortes não eram priorizadas, e usava cartas para manipular a opinião pública, criando medo e desconfiança. Sem recursos modernos e uma compreensão profunda da psicologia criminosa, Gordon dependeria de ajuda externa, como a de Sherlock Holmes ou Batman, para superar essas limitações. O fato de Jack nunca ter sido capturado historicamente reforça que as dificuldades estruturais da época foram decisivas para sua impunidade. Assim, Gordon, apesar de sua habilidade, teria dificuldades significativas para resolver o caso sozinho. E por conta de todos esses fatores, Gordon não saberia nem o nome. Dando sequência, temos Rusty Cole e Marty Hart, The True Detective. I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. Rusty, com sua visão filosófica e abordagem meticulosa, e Marty, com sua experiência prática, seriam atraídos pela complexidade do caso. No entanto, a tendência de Rusty de criar teorias complexas e a instabilidade emocional de Marty poderiam desviar a investigação. Eles precisariam de mais tempo e, possivelmente, da ajuda de um detetive mais focado, como Poirot, para capturar Jack. Por conta disso, sozinhos, eles não conseguiriam capturar. E essa foi a lista. Comenta aqui embaixo se você gostou ou se você discordou de alguma colocação. E caso tiver a ideia de alguma outra lista que eu possa fazer, comenta aí embaixo também. Assim você consegue auxiliar o tipo de conteúdo que eu vou trazer para o canal. E se gostou, por favor, deixe o like para ajudar o conteúdo a ser divulgado pelo YouTube. E não se esqueça de se inscrever. E então, até mais.